Muito bom dia, estamos aqui no IBCCRIM, dando início ao Drogas em Foco. Hoje o nosso tema será a ONU e a reforma da política de drogas. Temos o prazer de ter aqui como convidados a Lúcia Sestocas, que trabalha no projeto Drogas e Gênero do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, e também Paulo Pereira, que é professor do curso de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu sei que vocês dois tinham compromissos nesse dia e nesse horário, desmarcaram seus compromissos para estar conosco. Para nós é uma grande honra recebê-los. Vocês dois têm sido colaboradores muito importantes dos trabalhos que a plataforma vem desenvolvendo desde o seu início. Vocês sempre com muita generosidade, mais uma vez, vocês estão aqui para participar desse evento, então, muito obrigado pela presença de vocês. Lúcia, eu queria começar a nossa conversa pedindo a você que falasse um pouco sobre o trabalho que o ITTC vem fazendo na área das drogas. Obrigada, Cristiano, e obrigada pelo convite. Na verdade, é uma honra poder participar e, enfim, endossar um pouco do debate sobre drogas. Nós é que agradecemos. O ITTC é uma ONG que está aí desde 97 trabalhando com população em conflito com a lei. Desde 2001, mais ou menos, começou um trabalho mais sistemático com população carcerária feminina migrante. Então, de atenção direta, então a gente faz visita semanal no presídio para acompanhar, né, acesso a direitos. E desde 2015, começo de 2015, a gente começou com o projeto Gênero e Drogas, que a ideia é a gente conseguir entender um pouco dessa intersecção entre temáticas de gênero, temáticas do sistema de justiça, sistema carcerário e políticas de drogas. Então, a gente está nesse meinho aí interseccional, tentando fazer uma análise contextual. E a questão do encarceramento feminino por conta do tráfico de drogas hoje é um dos grandes problemas que existem, né? A gente está terminando agora um estudo, então vou dar uns spoilers aí durante o programa, mas o que a gente vê, Brasil, isso é muito claro, né? O encarceramento feminino disparou com as mudanças legislativas de 2006, e a gente vê que na América Latina como um todo você tem um encarceramento sistemático de mulheres por delitos relacionados a drogas. Europa, isso fica mais ou menos claro, tem um gap geracional aí, né, de época de legislação, mas com certeza é um tema a ser estudado mais aprofundadamente. E, Lúcia, o ITTC está com uma programação para lançar um infográfico agora em abril. O que você poderia divulgar para a gente, para o pessoal que está assistindo? Esse é exatamente o spoiler. No infográfico, que hoje em dia eu nem sei mais se a gente consegue chamar de infográfico, porque já virou um negócio maior. Mas a tentativa foi da gente conseguir sistematizar todos os países que apresentaram legislações tolerantes de alguma forma com drogas, então seja com uso, produção, comércio, e como que foi a relação com o encarceramento a partir disso. Então a gente, com enfoque em América e Europa, então a gente pegou 36 países que foram os que a gente encontrou de legislação que flexibilizaram, e desses 22 países aumentaram o encarceramento. Aí, desses 22 países, a gente tenta fazer uma análise um pouco mais aprofundada de quem está sendo encarcerado, de quais são as condições do cárcere naqueles países, enfim. E assim vai. Acho que é mais ou menos esse. E o infográfico vai ser lançado? Dia 7 de abril, 7 horas da noite. Vai ser na Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo. Muito legal. E a plataforma está apoiando esse evento. A gente convida todos para prestigiar esse importante evento. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você vem desenvolvendo na PUC, especialmente sobre o trabalho que você fez junto com seus alunos para a plataforma a respeito das propostas feitas pela sociedade civil para serem discutidas na Ungás, né? Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Ungás e a oportunidade que ela representa. Ok, bom, é um prazer, Marona, estar aqui com você
e também está com a Lúcia, VTTC. Só pela exposição inicial dela dá para perceber a importância do trabalho que eles fazem. Bom, lá na PUC, eu acho que a primeira coisa que é importante é que, enfim, eu estou na universidade, né, e nunca é fácil fazer essa ponte entre universidade e a sociedade, por mais incrível que isso pareça, né? Mas, de fato, o esforço que a gente tem lá na PUC é exatamente para tentar fazer essa vinculação. Então, tem um grupo de estudantes, né, que fazem parte de um programa de educação tutorial, e esses estudantes trabalham temáticas relacionadas a direitos humanos e violência, né, principalmente na América Latina. E aí, em função dessa aproximação que eu tive com a plataforma, eu levei propostas de debate sobre o tema das drogas para eles se interessaram bastante, e no final das contas a gente pôde contribuir um pouco com a plataforma, sistematizando um conjunto de propostas que vinham da sociedade civil, que depois foram, enfim, elaboradas num documento da plataforma para ser enviado ao CONAD, né, que é, enfim, a interlocução, uma das interlocuções entre o Brasil e a Ungás 2016. Sobre a Ungás, enfim, acho que a gente vai poder conversar um pouco a respeito dos dilemas que estão postos para esse fórum, né, agora em abril, mas de fato é inegável que, mesmo com todas as limitações que têm se mostrado presentes na elaboração de propostas desde o ano passado, eu entendo que a Ungás é um fórum de ressonância, né, para os temas que têm emergido nas discussões sobre drogas no mundo inteiro, né. Então, acho que a coisa que fica mais presente da Ungás como um fórum é propriamente as dissidências, né. Se antes a gente teve uma virtual unanimidade entre os países, ainda que não nas sociedades, né, muitos grupos sempre se colocaram contra, enfim, eu acho que sempre teve um movimento de crítica em relação à proposta proibicionista, mas é inegável que isso não encontrava uma ressonância tão importante dos países, né? E eu acho que a Ungás, ela tem, de um lado, mostrado que ela vai ser essa caixa de ressonância de posições muito distintas, né, nos países, e nesse sentido vai abrir um conflito, na verdade, entre propostas muito distintas, e, de outro lado, eu acho que também acabou todo um contexto internacional recente, deu força para que organizações da sociedade civil pudessem pressionar os seus governos e a própria Ungás para, enfim, pelo menos explicar, né, enfim, as políticas que tem definido. Legal, Paulo. Eu queria lembrar a todos que nos assistem que é possível mandar perguntas, né? Então, aqueles que nos assistem e tiverem interesse em fazer perguntas aqui para os nossos convidados, no próprio link da transmissão é possível fazer isso. Bom, Paulo, você mencionou então que a Ungás representa essa oportunidade de rediscutir a política de drogas, né? Talvez a primeira oportunidade desde 1961, tendo em vista que essa reunião especial da Assembleia Geral da ONU terá como tema justamente a política global de drogas. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão das métricas, né? Quais são os critérios que hoje são utilizados para avaliar a eficácia da política de drogas e o que a sociedade civil tem proposto em relação a isso? Bom, eu acho que a primeira coisa que você tem em conta é que a maneira de se mensurar, né, os êxitos da política de drogas internacionalmente estão pautadas, né, todas essas métricas que hoje vigoram, elas estão pautadas numa determinada maneira de se ver, né, como deve se lidar com as drogas internacionalmente, todos os países, etc., né? E isso, a perspectiva principal que hoje em dia vigora, ela vem, enfim, já há muitas décadas, mas está cristalizada de maneira, vamos dizer, mais expressiva desde da Ungás de 98, né? Depois o plano de ação de 2009, que foi uma discussão sobre os rumos para onde as coisas estavam indo. Então, assim,
de fato, como hoje se avalia se as coisas estão dando certo ou não. Né? Quem faz isso, principalmente no sistema ONU, é o Escritório da ONU para Crimes e Drogas, né? Que lança anualmente um relatório, que é um relatório da política mundial de drogas. E nesse relatório você tem uma série de informações que são enviadas pelos países por demanda da própria UNODC, né? E são compilados para a elaboração desse relatório. E as métricas utilizadas basicamente giram em torno de erradicação de plantio, né? De cultivos, desmantelamento de laboratórios, né? Taxa de prisões, encarceramento, né, de pessoas com conflito em relação à lei de drogas, né? Enfim, tem ali um conjunto vasto. Quantidade de drogas apreendidas, né? Então, assim, são basicamente elementos que refletem essa perspectiva disso que um documento, né, o documento de 98, depois de 2009, reafirmado, um mundo sem drogas. Então, para ter um mundo sem drogas, essas métricas, a ideia é que essas métricas expressariam, né, os caminhos mais ou menos adequados dessa proposta. O que tem se discutido hoje em dia é que essas métricas não são adequadas. Elas não são adequadas porque a própria proposta de reflexão sobre a política internacional de drogas não é adequada, né? Então, propor novas métricas nesse sentido é propor também a princípio, propor uma redefinição desses próprios rumos, né? Então, o que muitas organizações da sociedade civil têm proposto é mudar essa referência das métricas, ou pelo menos incorporar outras métricas importantes, né, que digam respeito à proteção de direitos humanos, né, à atenção às comunidades que são mais vulneráveis às políticas proibicionistas das drogas, né, como os negros, né, os índios, população em situação de rua, né, população LGBT, né, mulheres. Então, assim, esse conjunto, na verdade, de pessoas de grupos que acabam, enfim, né, tendo uma situação de grande vulnerabilidade e sofrendo muita violência. Então, a ideia é partir por outras referências. Por exemplo, taxa de deslocamento populacional, né, por conta de políticas repressivas de drogas, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto fundamental propostas legislativas que sejam progressistas em relação à política de drogas, né? Uma outra métrica importante. Orçamento destinado às políticas de drogas, né? Um outro aspecto importante. Outro, reinserção social de pessoas que passaram pela prisão, né, por conta de drogas, né? Outro elemento, processos de desencarceramento por conflito em relação à lei de drogas, mas que não sejam crimes de grande impacto, né, como os usuários ou pequenos traficantes, etc. Então, acho que essas são algumas, na verdade tem várias, né? Enfim, obviamente não daria para colocar todas aqui, mas acho que tem algumas, né, que são importantes e que mostram um caminho distinto, basicamente preocupado com direitos humanos, né, com acesso à saúde, que eu acho que são os pontos fundamentais que, enfim, precisam ser reformulados no que hoje em dia vigora. Perfeito. Lúcia, dentre os impactos negativos, né, que a guerra às drogas produz, levando em conta a realidade brasileira, nós temos uma aplicação disfuncional da lei que acaba incriminando usuários como se traficantes fossem, né? E uma das propostas colocadas na mesa, inclusive nos votos dos ministros que já se manifestaram a esse respeito ao recurso extraordinário 635 e 659, é justamente a questão dos critérios objetivos, que é uma questão muito polêmica, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a sua opinião? Como é que você enxerga essa proposta de diferenciar usuários e traficantes com base na quantificação objetiva de cada substância? Vou dar um passo para trás. Antes da gente falar de aprisionamento de pessoas usuárias como traficantes. Então,
o que a gente tem, o próprio TTC tem feito pesquisa sobre isso, e vai lançar relatórios, oxalá, em breve. Mas o que a gente vê é que as pessoas que são usuárias, a grande questão não é simplesmente ela receber uma pena de prisão. Não é só isso, é lógico que isso é uma violação. Mas antes disso, o que a gente vê é que essas pessoas, ainda que não recebam penas de prisão, elas caem no sistema de justiça e vão, sei lá, cumprir penas alternativas, ou pelo simples fato delas serem enquadradas no sistema de justiça, isso é, de alguma forma, violador. Então, antes da gente pensar necessariamente na descriminalização do uso, a gente tem que pensar no que a gente tem hoje de contexto, né? Então, sim, o cárcere é uma violação para todo mundo, mas o que a gente tem hoje é que, ainda que as pessoas não vão para o cárcere, elas enfrentam medidas que são criminalizantes de alguma forma. Então, a gente tem bem que pensar o que são essas penas alternativas que a gente vai propor. Agora, quando a gente fala de descriminalização do uso, o grande perigo da criação de critérios objetivos é a gente endossar uma dicotomização. Então, pessoa que é usuária merece acesso a direitos, pessoa que faz comércio não merece acesso a direitos, merece cárcere, enfim. Que a gente vê que é uma criação de uma categoria de bode expiatório ali, né? Então, são as pessoas que não têm direitos a ter direitos. O medo que se tem com o estabelecimento de critérios objetivos é que aconteça alguma coisa tipo México. Então, você tem tem toda uma problemática. Você tem critérios objetivos que são muito baixos, você tem critérios objetivos que definem, que são definidores, né? Não é uma das categorias para ver se a pessoa estava fazendo comércio ou se a pessoa estava usando simplesmente. O critério objetivo é o componente principal. A quantidade é muito baixa, enfim, tem toda uma problemática. Mas o que a gente viu depois desse estabelecimento de critérios? O encarceramento aumentou enormemente. Então, o grande perigo da gente pensar em critérios objetivos de quantidade, principalmente. Então, quantidade, tipo de droga, se é uma droga pesada, se é uma droga leve, grau de pureza da droga, tudo isso só serve para endossar a criminalização da pessoa mais marginalizada. Então, essa pessoa vai ser enquadrada como traficante, essa pessoa vai cumprir uma pena prisional, e isso vai gerar tudo que a gente já vê que gera de problemas de encarceramento e pós-encarceramento, que a gente vê que uma das questões é que não tem reinserção, né? A pessoa é penalizada eternamente, quase, né? Então, acho que essa é a grande chave de problemática que a gente tem hoje, em termos de critério. E, se você me permite complementar, até foi discutido na reunião que nós fizemos aí entre os amigos da Corte e a Defensoria Pública, aceitar, digamos assim, essa proposta de discussão sobre critérios objetivos significa deixar de lado o centro da discussão, que está no voto do ministro Gilmar Mendes e que diz respeito justamente a uma interpretação conforme a Constituição dos artigos 28 e 33. Ou seja, não se pode presumir o tráfico de drogas só pode ser cogitado quando houver indício concreto de tráfico de drogas, né? Aí eu acho que tem até uma outra questão que, enfim, a gente como sociedade civil vai ter que pensar em como trabalhar, mas é nessa continuidade da criminalização do tráfico, do comércio, né? Porque é exatamente isso. O que a gente percebe, e aí com, enfim, experiência de TTC, com experiência de entrada mesmo, de conversar com pessoas que foram enquadradas por isso, quando isso acontece, o quão diferente isso é de um trabalho informal. Qualquer trabalho informal que a gente tem hoje. Então, o quanto que realmente o tráfico, a problemática do tráfico é ele, e não é trabalho informal, né? Então, eu acho que isso vai ser uma discussão que a gente ainda vai ter que fazer. Como sociedade civil, assim, sinceramente, tem que rolar mais acúmulo em relação a isso, mas é o que a gente é o que você colocou muito bem, eu acho, mas
o quanto que a política de drogas não é simplesmente a ferramenta que você tem para encarcerar, para justificar genocídio, para realmente vulnerabilizar uma população que já é marginalizada. O que a gente vê de efeito é isso. É simplesmente uma ferramenta. E tem uma questão muito interessante também, a gente não vai ter como tratar agora, mas esse é um assunto que vem sendo apontado especialmente pelo Luiz Fernando Toffoli, né, que se preocupa muito com os efeitos causados pelo encarceramento na saúde mental, né? A gente viu recentemente uma pesquisa mostrando a quantidade de dinheiro que o Estado gasta em psicotrópicos para pessoas presas justamente pelos transtornos causados à saúde mental em decorrência do encarceramento. Então, quando a gente pensa na mudança das métricas para avaliar a política de drogas, a gente tem que pensar também nesse aspecto, quer dizer, o encarceramento causa doença mental. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho, e eu queria ouvir a Lúcia também, sobre uma questão que é super polêmica, a respeito dos tratados internacionais, das convenções que erigiram, né, que construíram o sistema proibicionista. Esses tratados internacionais, eles obrigam a criminalização da posse para consumo pessoal? Há espaço para novas abordagens dentro do marco normativo dos tratados, ou há necessidade de alterar os tratados para que novas experiências sejam implantadas? O que você pensa sobre isso? É só o que eu penso mesmo, porque esse daí eu acho que é um dos grandes temas hoje em dia, esse, quer dizer, acho que a dúvida principal que existe é se os tratados, eu acho que um ponto importante é o seguinte: os 3 tratados internacionais, né, a única de 61, 71 e 88, se eles em conjunto eles são uma coisa única, né? Ou se eles podem ser avaliados de uma maneira mais ou menos independente. Esse eu acho que é um ponto importante para essa discussão. Por quê? Porque a Convenção Única de 61 e a de 71, que são praticamente idênticas, né? A mudança é basicamente a incorporação de outras substâncias psicoativas, né, de 61, as sintéticas, né, as consideradas alucinógenas e tal. Na verdade, eles não têm o mesmo grau de criminalização das práticas que a de 88. Isso é algo importante, né? A de 61 e a de 71, elas dão abertura para pesquisas científicas, né? Para políticas de redução de danos, em alguma medida sim, né? O texto aponta para isso. E a ideia também de penas alternativas à prisão, né? Incrível, né? Porque você fala isso, parece até uma coisa, enfim, parece uma mentira, porque a gente sempre coloca as 3 como... Mas não é verdade, né? A de 61 e a de 71 tem essa outra característica, ela dá algumas aberturas. A de 88 já não, né? A de 88 ela obriga, né, os países a introjetarem no seu marco jurídico nacional a criminalização de usuários, a criminalização de comércio, né? Então, na verdade, a de 88, nesse sentido, ela é muito mais enfática, né, nesse elemento da criminalização. Então, existe um debate sobre a possibilidade de fazer uma reinterpretação, né, uma reorientação de foco, porque, veja, a alteração efetiva ou a criação de uma outra... A alteração ainda eu acho que é possível fazer algumas mudanças, mas uma criação nova, completamente nova, de um tratado para lidar com o tema das drogas é uma coisa que no horizonte eu particularmente não enxergo, né? Então eu acho também que existe, e aí nesse sentido, os tratados e as convenções, elas não são a sua interpretação não é dada a priori, né? Ela é dada, na verdade, pelo conjunto de países que integram o sistema ONU e, nesse sentido, as avaliam como mais ou menos legítimas, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente entender que isso está numa dimensão muito mais de política internacional do que propriamente, né, na minha avaliação, do que propriamente uma questão jurídica,
né? É óbvio que os estados que querem manter a criminalização vão utilizar e têm a seu favor esse instrumento poderosíssimo, que é o Tratado de 88, particularmente, né? Então vão utilizar isso para fazer valer os seus interesses de proibição. No entanto, eu acho que existe margem cada vez maior para uma disputa política em relação a esses tratados, né? E eu acho que essa disputa política, né, tem investido tanto numa crítica, né, à orientação que foi dada às convenções de 61 e 71, quanto, né, a uma colocação dessas convenções como sendo superiores a convenções muito mais importantes da ONU, por exemplo, como a Convenção de Direitos Humanos. E aproveitando o gancho, como é que você enxerga essa aparente contradição entre as diferentes agências da ONU, né? Tem o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, tem a Organização Mundial de Saúde, tem o Conselho de Direitos Humanos, que tem entendimentos diferentes a respeito da questão das drogas. Como harmonizar essa aparente contradição? Eu acho que é bom que não se harmonize, né? Eu acho que na minha avaliação é bom que eles briguem muito, né? Acho que quanto mais eles brigarem, mais vai ficar patente que não existe uma unanimidade dentro das agências da ONU para como se lidar com o tema das drogas. E isso é muito positivo para uma proposta progressista, né? Então eu não quero que a UNODC entenda que a Comissão sobre Drogas Narcóticas, que controla grande parte da parte executiva, vamos dizer, de toda a estrutura de drogas no mundo, eu não quero que eles olhem e digam, veja, realmente precisamos fazer uma alteração. É ilusão, eu imagino, pensar nesses termos, né? Eu acho mais interessante que a OMS, por exemplo, né, critique a perspectiva do escritório da ONU de Crimes e Drogas para falar, olha, a postura que vocês estão tomando em relação ao tema das drogas vai contra a nossa missão de proteção dos indivíduos a partir de uma proposta de saúde pública que seja acessível para todo mundo. Olha, então deixa eles se degladiarem nesse sentido, né? Dentro da própria UNODC já tem uma série de decisões. É óbvio que isso acaba sendo abafado, tal. Mas ano passado, um relatório e uma posição pública de uma pessoa importante dentro da UNODC apontava a necessidade de descriminalização do uso para o desencarceramento. Que isso seria um elemento muito positivo no combate às drogas com respeito aos direitos humanos no mundo. Então, assim, é uma posição ainda tímida em relação... Mas, veja, dentro da UNODC é uma revolução. A briga com a OMS parece que está existindo, né? Apesar da UNGAS estar blindando, na verdade, né? E a Comissão de Drogas Narcóticas está blindando a possibilidade desses debates que vêm de outras agências. O PNUD é um outro órgão que tem também colocado em questão, porque se de um lado se preocupa como as drogas afetam negativamente o desenvolvimento e tudo mais, mas de outro lado avaliam que as políticas, né, proibicionistas de combate às drogas têm causado problemas graves no acesso ao desenvolvimento de justiça social. Essa é uma das missões do PNUD. Então, também tem ali um problema. Bom, não preciso nem falar da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Quer dizer, para a Comissão de Direitos Humanos da ONU, eu imagino, se eu fosse um membro importante da Comissão de Direitos Humanos, eu ia olhar para o que está sendo pensado ainda na UNGAS, né, em 2016 e falaria, olha, a gente vai criar uma ONU própria. A gente vai sair desse sistema, porque não pode ser o mesmo sistema. Né? Não faz sentido ser o mesmo sistema. Então, eu acho que esse conflito interno evidencia também os conflitos que os países têm já demonstrado. Né? Então, eu acho que ter uma discussão, né, um conflito no sistema ONU é algo muito positivo, e eu acho que os países têm que investir exatamente, né, como parece que tem feito, né, a Organização da Sociedade Civil, seja a plataforma, seja o consórcio internacional, enfim, tem trabalhado exatamente para tentar colocar esse dedo na ferida e mostrar que eles não estão homogêneos nas propostas, né, e nesse sentido provocar, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde para se posicionar de maneira mais efetiva. Acho que esse é um ponto importante. Você quer complementar? Eu estava, na verdade, enquanto o Paulo estava falando, estava pensando nos drafts, né, que saíram, enfim, desde o ano passado, e como era importante realmente, todas as vezes a gente pontuar, olha, não é para... A gente não está fazendo isso tudo para endossar
esses tratados, esses 3 tratados anteriores. Primeiro, porque eles são muito díspares entre si, e outras porque eles não são o maior tratado internacional que a ONU tem. Como que você cita um tratado de drogas e não cita tratados de saúde, não cita tratados de direitos humanos? Por isso que eu acho que foi tão importante a gente pontuar isso, enquanto sociedade civil fazendo a parte participativa na ONU, e da gente falar quando, enfim, porque só desse tratado da UNGAS estar encabeçada pela ONU-DC, eu acho que a gente já tem um pouco do tom de qualquer proposta, né? Então, acho que foi também importante nos drafts apontar que parte da saúde tem que estar encabeçada não pela ONU-DC, mas pela OMS. Então, a parte que vai tratar de desenvolvimento alternativo não tem que estar... né? Então, acho que assim, a gente tem sim... Super concordei, eu não tinha conseguido colocar em palavras. Mas a gente tem sim que apostar nessa disparidade entre as agências da ONU. Porque eu acho que elas defendem coisas muito diferentes, né? Aí, como sempre, a gente fica com o grande problema de o que fazer com o combate ao crime. Né? Porque ele realmente é encabeçado pelo ONU-DC, mas ele é super violador, né? Ele dá... como fala isso? Ele dá base... exato. Ele dá visibilidade para medidas que são muito potencialmente violadoras e a gente sabe no que elas resultam na prática, né? Então, aí eu acho que está um desafio de como que a gente aborda esse tema. Pelo que eu vi até de posicionamentos diversos de sociedade civil que falam sobre política de drogas, que fizeram posicionamentos sobre os drafts, a parte de crime ainda é a parte que tem menos embasamento de legislação internacional, de tratado internacional, para a gente conseguir deixar a coisa mais bonitinha. Então, o que a gente tem é basicamente tratado de direitos humanos. Né? E aí, sei lá, vai ter fala de pessoas de alto escalão da ONU falando sobre desencarceramento. Então, é meio que nisso que a gente se baseia, né? Para pensar crimes e drogas. Então, esse eu vejo como um desafio ainda. Muito bem. Aliás, o deslocamento, né, da análise da questão das drogas do sistema de justiça criminal para uma abordagem baseada em direitos humanos, em saúde, em redução de danos, é o ponto de comunhão entre as quase 40 organizações que compõem a plataforma. É para isso que nós todos estamos engajados nessa luta. Eu queria observar e avisar a todos os que nos assistem, nós temos aqui pessoas de diversas partes do país, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo. Queria agradecer a audiência de todos. A nossa newsletter, a newsletter da plataforma, deve circular entre hoje e amanhã com um artigo do Gabriel Elias, que é o coordenador de Relações Institucionais e que esteve agora em Viena na reunião da Comissão de Drogas Narcóticas, né, da CND, na sigla em inglês, e ele vai fazer um relato do que aconteceu por lá. Nós tivemos um evento, por exemplo, da plataforma com a Iniciativa Negra para uma nova política de drogas, para destacar a questão do racismo, né? A questão do racismo na política de drogas foi um dos temas debatidos. Então, aguardem, porque em breve circula a nossa newsletter com um relatório do Gabriel Elias a respeito do que aconteceu na CND e parece que o draft da declaração que será discutido em Nova York agora em abril, já está praticamente pronto. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a posição do governo brasileiro. Né? Quer dizer, nós, como sociedade civil, estamos todos empenhados em tentar pressionar o governo para que o governo brasileiro adote uma postura mais progressista, para que o governo brasileiro se alinhe, né, especialmente aos países da América Latina, que têm pressionado por mudanças, pressionado por uma postura mais progressista. Né? E aí eu queria ouvir de vocês dois, qual a expectativa que vocês têm em relação à posição do governo brasileiro na UNGAS? Bom, não, só uma observação antes, Maruna,
que o Gabriel está lá em Viena, né? Eu acho que é importante pontuar que no início dessa discussão da Ungás, né, quando começou, enfim, todo esse movimento que antecipou, né, a Ungás de 2019 ou 20 para agora 2016, né, para a demanda presidente da Guatemala, México, Colômbia, tinha-se a expectativa, né, a gente está falando de expectativa, uma das expectativas era que haveria uma abertura grande de participação da sociedade civil, dos vários países no debate, ou seja, todo o processo de preparação do ano passado, principalmente, seria algo transparente, discutido com bases científicas, enfim, evidências, etc. E tal. E essa era uma expectativa grande, não é à toa que eu acho que todo mundo se movimentou nesse sentido. E parece que, agora já chegando perto da Ungás, a avaliação é que isso aconteceu de uma maneira muito, muito frágil, né, para dizer o mínimo, né, muito frágil. E uma das coisas que você falou de Viena, né, eu lembrei por conta disso, né, o fato da UNODC e da Comissão de Drogas Narcóticas ter como sede Viena, né, e eles têm organizado praticamente todas as atividades, centralizado, na verdade, grande parte de todos os debates lá e várias atividades terem acontecido lá, dificultou a participação, inclusive, de países, né, sendo que Viena não tem representação diplomática constante de praticamente 70 países, né? Principalmente países da América, do Caribe e da África, né? Que são países afetados diretamente, né? Violência e tudo mais. Então, é muito frustrante nesse sentido. Grande parte dos debates, como acontece na ONU, na verdade, né, você cria todo um ambiente que parece de transparência, mas todos os acordos também são feitos de maneira ad hoc, né? Enfim, entre os países e não no sentido dos debates que são abertos, né? E isso é uma coisa muito ruim. Então estou ansioso, na verdade, para ver o que o Gabriel tem para trazer de lá, talvez notícias um pouco mais positivas, né? Então, desculpa só esse adendo. Mas falando sobre a posição brasileira, bom, a primeira coisa é que tem que se levar em conta que o Brasil, tanto na Ungás 98, 90, 98, 2009... endossou, né, todas as posições conservadoras e proibicionistas em relação às drogas, né? Então acho que esse é um ponto para se destacar. O Brasil nunca foi liderança nesse tema, no sentido progressista, nunca teve propostas arrojadas, enfim, inovadoras nesse tema. Esse é o primeiro ponto. No entanto, né, o contexto internacional mudou. Né, o contexto internacional mudou, né, e o Brasil gosta de ser visto muitas vezes como liderança, né, na América Latina, apesar de muito poucas vezes na história ter exercido esse papel, né? Mas tem toda essa ideia, né, enfim, histórica do Brasil como liderança, então sempre se deposita uma expectativa muito grande que o Brasil vai ser liderança num processo né, na ONU para debater grandes temas, e o caso das drogas seria no mesmo formato. E diferentemente, acho que dessa expectativa, quem tem conduzido muito bem esse processo, tanto no sentido prático quanto na organização política, é o Uruguai, né, que tem tido um papel importante. Então, país pequenininho, aqui embaixo, né, enfim, que ninguém coloca como liderança e tudo mais, está sendo liderança. Né, e está sendo liderança porque lidera pela prática. Está sendo liderança porque tem uma disposição política para fazer alterações, inovar e etc. E o Brasil está correndo atrás, né, do pessoal, está correndo atrás da Colômbia, né, que já apontou a necessidade de fazer transformação, o Brasil ainda não apontou isso de maneira veemente, está correndo atrás do México, 2 países que são os países que mais combateram nos últimos anos as drogas no sentido violento do tema. Com o Plano Colômbia, no caso da Colômbia, com a Iniciativa Mérida, no caso do México, 2 parceiros históricos dos Estados Unidos nessa temática, e eles já estão apontando numa outra direção. E o Brasil ainda titubeando, né, enfim, sem conseguir ter uma proposta mais arrojada. É verdade que o documento, né, que o CONAD elaborou foi um documento, na minha avaliação, extremamente progressista em relação ao que estava sendo discutido aqui na sociedade civil. Então eu acho que nesse sentido foi um ganho muito grande. No entanto,
né? Nada indica que esse documento do CONAD vai ser um documento importante, ou pelo menos importante ele é de qualquer forma para nós e tudo mais. Mas se os representantes do governo brasileiro vão assumir esse documento como um documento que representa os anseios da sociedade brasileira, né, da sociedade brasileira organizada e que está pensando no tema das drogas, né? Então, eu acho que essa é a grande dúvida. O Itamaraty não me parece tá apontando para um sentido muito positivo, né? Não parece estar apontando um sentido muito positivo. Sempre trabalha com evasivas, né? Dificilmente assume uma posição clara sobre essa temática, né? E, obviamente, isso tem relação com as dinâmicas da política internacional na qual o Brasil está envolvido, né? Não dá para colocar esse tema das drogas destacado de outros temas e da posição brasileira no sistema ONU ao longo da sua história, né? O Brasil tem uma dificuldade imensa de se posicionar e de assumir posições contundentes em relação a temáticas complicadas na política internacional. Com o tema das drogas, eu imagino, não vai ser diferente. Então, acho que tem que pressionar, acho que tem que divulgar o que eles fizerem, né? Agora, com o Itamaraty, nesse sentido, sou um pouco pessimista. Vou endossar. Concordo plenamente. O que eu acho que a gente tem que apostar, talvez seja nas 11 pessoas que vão falar, né, na UNGAS agora em Nova York, apostar para ter alguém que fale da conjuntura brasileira, porque realmente o Brasil faz ali o jogo como se fosse progressista, mas a gente sabe muito bem que, principalmente nesse aspecto, ele não é. E a gente sabe que o Itamaraty ainda tem um funcionamento pouco transparente. Então, esse diálogo entre sociedade civil e representação diplomática é um diálogo muito complicado, assim, muito complicado. Então, acho que, até porque o próprio sistema ONU já é muito complicado de entender, né? Então, acho que, assim, isso já é uma coisa que dificulta imensamente a atuação da sociedade civil de forma organizada, que a gente vê, pelo menos no contexto brasileiro, quiçá contexto regional América Latina, é que são poucas as organizações que realmente manjam de ONU, que realmente têm representação lá e que conseguem, de alguma forma, fazer uma atuação mais direta. Então, principalmente organizações que são mais de base, têm um diálogo muito dificultado. O que eu acho que foi uma vitória em relação à CONAD foi a gente incluir... Bom, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas incluir temas de encarceramento. Então, foi realmente uma vitória a gente conseguir pautar encarceramento em políticas de drogas, pautar raça e pautar gênero. Então, acho que, assim, em termos de documento, o documento da CONAD está bem progressista. Eu acho que foi... Apesar de eu não ter visto como que foi a contribuição de organizações da sociedade civil. Então, por exemplo, eu particularmente, não sei se vocês viram, eu não vi quem contribuiu, não sei se saiu alguma lista oficial. O documento da CONAD ficou bem legal. Assim, eu achei que agora é esperar como é que isso vai ser digerido pelo Itamaraty. Então, como é que isso vai aparecer na representação. Mas o que a gente espera da posição brasileira... não sei nem o que a gente espera da posição brasileira, mas eu acho que havendo esse diálogo de forma mais fluida entre sociedade civil e os órgãos de representação diplomática, acho que talvez a gente consiga alguma coisa. Vamos ver. Legal. A gente tem uma pergunta da Rosângela Souza para o Paulo. Ela pergunta, Paulo, se há algum material que pode ser acessado para que as pessoas possam se informar sobre os pontos que irão orientar a discussão na UNGAS. Então, acho que como a Lúcia colocou, né, o sistema ONU é uma estrutura burocrática incrível, né? Acho que você precisa ser especialista, na verdade, para entender todos os meandros, etc. Mas, quem quiser ter informações, pelo menos as informações mais formais, de como a UNGAS vai funcionar,
de como que ela vai se dividir, por exemplo, entre as sessões plenárias e as mesas de debate, que vão incorporar sociedade civil, vão incorporar acadêmicos, etc. Então, assim, tem toda uma organização extremamente, inclusive hierárquica, dentro da própria UNGAS, né? Com acessos distintos, né? Dependendo da tua classificação de importância, né? Dentro do sistema ONU, você tem acesso a determinados debates, né? Toda essa organização, os documentos que vão ser debatidos, inclusive o último resumo, o último esboço, né, do texto que vai ser debatido e no final das contas, enfim, com alterações, vai ser aprovado pela plenária na UNGAS, tudo isso tem um site, né, tem um site só sobre a UNGAS 2016 que a ONU elaborou. Então, lá tem muitas informações interessantes, mais uma vez, todas as informações muito formalizadas, muito oficiosas, né? Mas que dão uma dimensão sobre como que, no final das contas, a UNGAS funciona no dia a dia. Como que ela vai funcionar lá em abril, né, dia 19, 20 e 21, né, acho que são esses 3 dias, se eu não me engano. Então, assim, como é que ela vai funcionar de maneira efetiva nesses 3 dias, quais os eventos paralelos que vão acontecer, quais documentos vão ser debatidos, quais são as prerrogativas de debate e de influência nas discussões que cada um dos participantes da UNGAS pode ter, né? Então tudo isso tem um site específico, é só você colocar lá no Google UNGAS 2016 ONU, né? E você vai ter lá as informações. Elas estão todas em inglês, eu acho, algumas coisas talvez em espanhol, francês, mas a maioria tudo em inglês. É isso. Posso fazer uma complementação? O site do IDPC, International Drug Policy Consortium, ele está muito bem estruturado no tema UNGAS. Aliás, está no site, eles lançaram agora há pouco uma nota técnica, não sei como é que chama isso, na verdade, mas falando muito do que você pontuou na tua fala, em termos de falta de transparência, de todos os problemas que enfim, sociedade civil enfrentou na UNGAS, que eu acho que está bem explicativo. Fala dos tratados internacionais, fala dos drafts. Então, acho que assim, para ter UNGAS, talvez para quem tenha alguma noção do que é, talvez esse texto seja bem elucidativo. Mas o site da ONU eu achei que está bem explicativo, assim, mas é oficial, né? Então a gente fica meio assim. Legal. E lembrando que no site da plataforma há também muita informação sobre UNGAS. Nós estamos finalizando um material que será utilizado para um diálogo com jornalistas e veículos de comunicação. Isso deve entrar também em breve no nosso site. E há lá muito material, uma explicação didática de como vai funcionar essa discussão na UNGAS, né? Bom, tendo em vista que a expectativa em relação ao resultado concreto da UNGAS, né, não é das mais altas, quer dizer, nós sabemos que, ao final, muito dificilmente teremos uma mudança brusca, né, uma guinada de 180 graus na política global de drogas. Certamente a UNGAS não será o fim da discussão, mas o início de um debate que até então estava praticamente interditado. Eu queria ouvir de você, Lúcia, como é que você acha que nós, sociedade civil, devemos utilizar essa oportunidade da UNGAS para tentar obter algum avanço internamente, né? Deixando de lado um pouco a perspectiva internacional, como é que nós podemos trabalhar internamente esse assunto por conta da UNGAS? Acho que essa é uma pergunta pegadinha, na verdade, porque eu não sei se a gente tem que tratar internamente com base na UNGAS. Exatamente porque eu acho que é uma aposta. Então, é lógico, a UNGAS vai dar novas bases, né, para a gente tratar esse assunto internamente, só que eu acho que isso não pode ser uma coisa de dependência, não pode ser uma relação de dependência. Então, de novo, a UNGAS dá bases. Então, ela vai fazer tratados internacionais. Então, vai fazer uma homogeneização da questão a nível mundial. Agora, o que a gente tem que ter para a gente as nossas questões são muito nossas, ainda que elas ocorram em outros lugares. Então, a gente sabe que política de droga serve para
para encarceramento e genocídio, a gente sabe que isso tem um impacto diferenciado em populações marginalizadas. Isso não é só o Brasil, óbvio. Mas o contexto que a gente tem interno tem que ser tratado de maneira única, né? Até por isso que a gente não pode importar políticas de drogas de outros países sem passar por uma revisão. Agora, o que eu espero dar um gás para a gente tratar internamente, o que eu acho que pode ser positivo, aí, de novo, na aposta, é que a chave da política de drogas mude, né? Então, que ela não fique mais necessariamente na chave da securitização, do combate ao crime, dessa guerra mundial às drogas, mas que ela seja tratada com base em direitos humanos, que é o que a gente sabe que é tema de violação cotidiana quando a gente fala de política de drogas. Isso eu acho que é a mudança de chave que, pelo menos, eu espero dar um gás e da interiorização disso. Paulo. Bom, mano, eu acho que minha expectativa em relação ao gás é que tenha uma grande confusão lá, né? Que, enfim, tenha posições distintas, que as pessoas fiquem descontentes com o resultado, que provavelmente vai ser um resultado conservador em relação à manutenção, né? Vai ser, enfim, a manutenção do proibicionismo. Provavelmente essas coisas não vão ter uma grande mudança, mas o que eu acho que é interessante ter mudança é da possibilidade dos países se expressarem de maneira distinta dentro da UNGAS, né? Questionarem, colocarem propostas distintas, e se houver uma grande confusão nesse sentido dentro da UNGAS, né? Posições distintas, falas exaltadas, críticas, etc., eu acho que isso tem um papel muito importante, porque vai evidenciar, né, essa disputa que está acontecendo, não só internacionalmente, porque você tem países com posições muito distintas, né? Enfim, China, Rússia, né? Estados Unidos ainda, incrivelmente, ainda posições conservadoras, Estados Unidos talvez ainda hesitante, mas ainda com posições conservadoras. De outro lado, posições progressistas de vários outros países da América Latina, etc. Então, se eu acho que essas posições distintas, se elas se evidenciarem, né, na UNGAS, isso vai ser muito produtivo como? Primeiramente, né, todo o processo de decisão dos países internacionalmente, né, e também as mudanças das políticas internas, elas vêm pelo embate das forças da sociedade, né, e da sociedade em relação aos seus estados. Então você tem posições progressistas e posições conservadoras dentro de todos os países. No caso brasileiro é a mesma coisa, ainda que as posições conservadoras em relação ao tema das drogas tenham ainda uma capacidade, todo um aparato, na verdade, governamental para se manter. É inegável que uma discussão na UNGAS que mostre toda essas mudanças, esses posicionamentos distintos, dá força, como nunca antes provavelmente teve nos últimos 40 anos, né, em que existe uma virtual unanimidade em relação ao proibicionismo, de grupos, né, e forças progressistas dentro dos países, inclusive dentro do Brasil, de usarem exatamente esse tipo de acontecimento para fortalecerem suas posições domesticamente. Então, nesse sentido, o internacional pode contribuir, né? Ele pode mostrar que é possível pensar uma outra forma, né? Que não existe uma única maneira de se pensar, como antes praticamente só existia. Então, não é à toa que também é verdade que as iniciativas domésticas, né, dos países que a revelia das proibições internacionais, como é o caso do Uruguai, como é o caso de Portugal, como é o caso na Espanha, como é o caso de alguns estados norte-americanos, contribuíram enormemente para abalar, né, as posições conservadoras dentro dos seus respectivos estados, né, e, nesse sentido, pressionarem por mudanças da política internacional. Então, é uma via de mão dupla. Nacionalmente, você tem um processo... Veja, quem está disputando internamente o tema das drogas? É um tema que é disputado pelas instituições religiosas, é disputado pelas agências de aplicação da lei, é disputado pelos think tanks, as universidades, né, as agências de pesquisa, é disputado pela sociedade civil organizada, movimentos sociais, é disputado pelos militares, é disputado por um monte de grupos distintos que têm posições muito diferentes, né? Mas, até hoje, a maioria desses grupos, né, com a perspectiva conservadora, tinha muito em que se apoiar. E agora
pode ser que a Ungás ajude nesse processo de contestação dessa unanimidade. E se isso acontecer, eu acho que a Ungás vai ter cumprido um papel muito importante. Legal, Paulo. Nosso tempo está se encerrando, mas eu queria aproveitar ainda para uma última questão. Há uma grande expectativa em relação à posição dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que sempre liderou a guerra às drogas, sempre liderou o proibicionismo, hoje vive uma situação paradoxal, né? Quase metade dos estados americanos possuem leis que autorizam maconha medicinal, 5 estados autorizam a maconha, regularam a maconha social. É possível que esse número dobre esse ano por conta dos plebiscitos, e há rumores de que o governo americano vá se posicionar de uma forma menos conservadora na Ungás. Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Olha, minha expectativa é que realmente haja uma suavização, né, desse discurso que os Estados Unidos liderou de maneira, enfim, praticamente com mão de ferro, né, da guerra às drogas, né, enfim, termo cunhado pelo próprio governo norte-americano na década de 70. Né. Então, eu acho que é possível. Agora, é uma coisa complicada, porque, veja, existe um desnível, né, muito grande entre as perspectivas dentro dos estados. Então, por ser um país em que o aspecto federativo tem um poder muito grande, né, você tem essas ambiguidades, uma situação de esquizofrenia, né, nacional, né. As estruturas de aplicação da lei federais, né, essas estruturas elas são extremamente conservadoras, como é o caso da DEA, né, o departamento que lida, né, da Drug Enforcement Agency. Então, assim, de um lado isso, né, não só o FBI também, enfim, o Departamento de Estado também, né, a Agência de Cooperação e Desenvolvimento também, incrivelmente também, né. Então, assim, todas essas agências federais elas têm uma postura muito pouco aberta, né, inclusive entrando em conflito, né, com as iniciativas, muitas vezes, dos próprios estados, né. Teve que ter uma certa intervenção ali jurídica num determinado momento, principalmente no início, né, quando teve Colorado e Washington, para falar, olha, vamos diferenciar isso daqui, cuidado, porque se a DEA começar a intervir em situações que estão acontecendo dentro do estado do Colorado, que a lei regulamenta, isso vai dar confusão, né? Então teve que haver toda uma certa, né, abaixar os ânimos e tudo mais. E é óbvio, existem interesses muito importantes dessas estruturas federais de manter o status quo de combate às drogas. O que a DEA vai fazer da vida, né, se não for mais proibida as drogas? Vamos imaginar um mundo hipotético. O pessoal vai perder o emprego. Eles vão ter que arrumar outra coisa para fazer. Veja, a CIA, com o fim da Guerra Fria, quer dizer, era uma agência de inteligência e contra-inteligência dentro da lógica da Guerra Fria. O que eles fizeram na década de 90? Né? Teve toda uma discussão, vai continuar a CIA, não vai continuar a CIA, ele tem ainda função? O que aconteceu? Grande parte das suas ações se voltaram para o combate ao tráfico de drogas. Ué, lógico, porque, enfim, senão, como é que vai dar dinheiro e tudo mais? Então, eu acho que esse debate nos Estados Unidos é um debate muito importante, né? E talvez eles suavizem. No entanto, eu acho que é muito difícil ter uma postura que seja distinta daquilo que já vem se mostrando, que é a manutenção de uma proposta, se não de uma guerra às drogas de maneira irrestrita, da forma como os Estados Unidos pregou durante muito tempo, mas claramente da manutenção, da tentativa da importância, né? Agora talvez o discurso um pouco outro, né? Mas da importância de se combater isso que eles avaliam como um problema social, né, de grande magnitude, que é o uso de drogas nas sociedades, etc. Então, talvez o discurso mude um pouco, mas eu acho que ainda os Estados Unidos vão se manter do lado de alguns países que eles ajudaram, na verdade, também a solidificarem uma proposta proibicionista, né, com
com tudo que eles criaram, né, ajudaram a criar e lideraram ao longo das últimas décadas, é Rússia, é China, enfim, vários países no Oriente Médio, alguns países dentro da Europa. A França tem uma posição extremamente conservadora em relação ao tema das drogas, né? Então, enfim, eu acho que tem ainda as principais potências, né? E isso é fundamental para a manutenção desse status quo do proibicionismo na esfera internacional. Elas ainda vão se manter dentro dessa mesma lógica. Eu acho muito difícil que os Estados Unidos mude essa perspectiva. A minha avaliação é essa. Eu fiquei pensando na parte da esquizofrenia interna. Porque eu fico pensando exatamente se é tanta esquizofrenia assim. Porque eles estão capitalizando isso de uma forma não vista em outro país, né? Então, Colorado, uma das maiores indústrias que se formou foi a indústria de maconha. Então, acho que Estados Unidos caiu em si que maconha é um grande negócio. Então, o que eu acho que é o perigo que a gente vai ter que, de alguma forma, tentar se adiantar aí é como que ele vai capitalizar isso e como que ele vai jogar isso para o resto dos países, né? Porque é muito fácil ele tornar, beleza, vamos possibilitar toda a briga do Uruguai, né? Vamos possibilitar que o uso seja, o cultivo e o comércio sejam regulamentados de alguma forma. Porém, toda a parte de militarização de fronteira, toda a parte de intervencionismo por crimes organizados e, né, então tudo que a gente sabe que historicamente Estados Unidos faz, Estados Unidos lidera aí, como que não vai ser a próxima chave, né? Como que o que hoje parece esquizofrenia, porque realmente é um Estado que lidera a bandeira proibicionista, mas que também lidera a bandeira de mercados capitalistas, né? Como que essa esquizofrenia vai rolar daqui para frente? Como que isso vai se traduzir no intervencionismo que ele já faz? E pode ser ceticismo, mas eu acho que vai continuar fazendo, que seja em outra chave. Mas como que a gente vai se adiantar nisso? Então, não sei. Acho difícil. Mariana, eu só queria fazer uma observação em relação a isso que a Lúcia disse. É verdade, e eu acho que tem um outro elemento, né? A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes talvez a gente tenha falado um pouco aqui nesse sentido, uma diferenciação em relação às drogas que é fundamental, né? Que é um debate que está acontecendo no STF, né? É um debate que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, lidar com a maconha também, né, é um tema que, em alguma medida, parece que está havendo uma maior aceitação, né? E isso pode, apesar de existe uma possibilidade de ser um elemento que indique algo progressista e uma transformação importante, mas também pode não ser nada disso, né? Então, quando a Lúcia falou, é verdade, quer dizer, então, tudo bem, então vamos lidar de outra maneira, por exemplo, com a maconha. Ok, então é possível que isso aconteça e que, nesse sentido, se mantenha ou se aprofunde, né, a criminalização e a violência em relação ao tráfico e ao uso de outras drogas. Essa é uma grande. Isso eu acho que, para mim, a gente não falou muito a respeito disso, mas eu acho que esse é um dos grandes temas hoje em dia, né, que não pode ser deixado de lado, que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Existe uma aceitação social da maconha cada vez maior. Existe uma série de concepções sobre essa relação entre drogas fortes e drogas fracas, e isso pode ser tanto um elemento positivo à regulação da maconha para abrir o debate para outras drogas, quando pode ser o contrário, né? Pode fechar a discussão para outras drogas. Então, para dar um exemplo, né, existe um debate importantíssimo que a Rússia tem liderado e criticado muito a União Europeia e pressionado, dizendo que a União Europeia está indo contra a legislação internacional, que é o uso de metadona, né, no tratamento de pessoas que usam heroína. Então, assim, veja onde que a coisa está chegando no debate. Então, a diversidade das drogas nesse sentido, né, que cada dia aumenta, né, e que cada dia aumenta e a tendência é continuar aumentando, a discussão sobre as drogas sintéticas, etc. Quer dizer, tudo isso a gente tem que olhar com certo cuidado para a gente não fazer a mesma coisa que a ONU fez, né, não fazer a mesma coisa que é o costume, né, de colocar tudo no mesmo bolo e, nesse sentido, às vezes fazer diferenciações por interesses
específicos, né? Então junta quando é interessante, coloca tudo como tema de drogas, né? E diferencia quando também é interessante para a manutenção de um certo status quo proibicionista. Então esse é um cuidado que eu acho que tem que existir. Posso fazer só um adendo? Momento merchan da plataforma, na verdade. Mas até a partir do estudo que foi feito, né, no Senado e na Câmara, a gente vê que há uma diferenciação gritante da aceitação de drogas. E, não por acaso, a aceitação cai conforme a droga é mais popularizada em determinadas populações. Então, você tem uma demonização do crack, uma demonização da cocaína, demonização da heroína, ainda que não seja, existe esse mito, né, da difusão da heroína no Brasil, mas hoje a gente vê, o pessoal que trabalha com redução de danos vê que houve uma queda muito grande, mas é isso, a maconha virou produto capitalizável e o resto das drogas só ficaram mais criminalizadas ainda. Então, que também é uma questão, quando a gente fala de critério, de tipo de droga, de pureza de droga, a gente vê que são critérios que levam ao encarceramento de pessoas, encarceramento, genocídio, perseguição, criminalização de pessoas que estão mais na margem da sociedade, que é só a continuidade do status quo de alguma forma. Desculpa, mas eu vou falar mais uma coisa que é verdade, Lúcia. Eu gostei da tua avaliação e quando eu falei daqueles grupos, né, que debatem internamente e tudo mais, eu esqueci de um que, enfim, é decisivo nesse debate, né, que são as multinacionais de medicamentos, né? Então, e eu lembrei disso agora porque é óbvio, quer dizer, a discussão sobre maconha entra exatamente nesse debate, né? Assim, a gente já sabe o que está acontecendo no Brasil, tem uma ideia de se pensar o uso do princípio ativo da maconha, mas transformá-lo em um produto do capital, né? Então, assim, o capitalismo se apropriando, né, como tem acontecido nos Estados Unidos, se apropriando da droga, né, de alguns tipos de droga consideradas ilícitas, mas para reverter isso para ganhos econômicos específicos e com nenhum interesse social nesse processo. Então, esse é outro cuidado importante. Então, a gente está num campo minado, né? É outro elemento importante que a gente tem que ficar de olho, né? Que usos vão existir, né? Que apropriações, né? O capital, e nesse sentido o mercado, vai fazer, que não é do interesse público, que é do interesse privado, e que a gente tem que ficar de olho para ver como é que essas coisas vão evoluir, inclusive nos países que já fizeram as suas escolhas, estão fazendo as suas experiências, para ver quais são as dificuldades que eles vão enfrentar em relação a isso, né? Então, só um adendo. Não, e esse tema da maconha medicinal é um tema extremamente importante, a gente vai abordar nos próximos programas, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Paulo, à Lúcia, generosamente estão aqui conosco, né, debatendo esse tema, compartilhando conosco a opinião e as impressões a respeito desses temas. A Rosângela, que faz parte do Conselho Municipal de Drogas de Piracicaba, ela gostaria de ter acesso ao documento do CONAD, que foi citado, mas não encontrou no site da Senad. Eu acredito que esse documento está no site da plataforma, né? Então eu sugiro a você, Rosângela, que vá ao nosso site, que é o www.pbpd.org.br, e lá você vai encontrar. Bom, então agradecer demais a vocês dois, realmente foi um grande prazer, uma grande honra tê-los aqui mais uma vez, né? Agradecer a vocês por hoje e por tudo que vocês vêm fazendo juntamente com outros companheiros que constroem a plataforma, não é? Que é uma iniciativa coletiva, não faria nenhum sentido se não fosse justamente o engajamento de pessoas como vocês. Então, muitíssimo obrigado, eu tenho certeza de que todos nos assistiram, todos os que nos assistiram certamente apreciaram, puderam aprofundar a discussão a respeito dessa oportunidade representada pela Ungás, e na semana que vem nós voltamos com mais um programa Drogas em Foco. Fiquem atentos ao Facebook da plataforma, nós mandaremos mais informações por lá. Muito obrigado e até a próxima.